Eu estou sentindo falta de um casal que senta ali, que é da integração, né? Viajou? É, me parece que eram 2 ou 3 que estavam fazendo. 3, né? Eu fui escolhido para falar sobre mordomia. Não sei por que só tem cara de mordomo, ou é que eu sou o tesoureiro da igreja. Está ali, né? Mas vamos orar para começarmos de uma maneira correta. Louvamos o teu nome, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tu és o único que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. O único que é digno de nós trazermos aos teus pés os nossos dízimos, as nossas ofertas, trazermos diante de ti todo o nosso ser. O que mais nós queremos, Senhor, é sermos agradáveis a ti. Homens e mulheres dos quais o Senhor pode olhar e dizer: tenho grande alegria em estar com eles. Ó Pai, em nome de Jesus, a cada dia nós queremos mais do caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, formado em nós. E é por isso que estamos aqui todas as quintas-feiras, ouvindo, aprendendo e pondo em prática. É o que mais nós precisamos fazer, praticar os ensinamentos que aprendemos. Nesta noite, abençoa aqueles que haverão de ouvir, concede a mim a graça de falar também, corretamente, e só o necessário. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me coloco também aqui, dizendo para todos que possam ouvir, que sem o Espírito Santo eu nada posso fazer. E eles que estão ouvindo também não. Senhor Espírito Santo, tu és bem-vindo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Eu trouxe um para você. Para você. Tem um cursinho aqui, viu? Se você fizer, vai ser abençoado. Um livretinho, tá, né? Eu sou um pouco enrolado com isso aqui, né? Vocês já sabem, faz tempo, né? Com os papeizinhos aqui. Só eu e o pastor Nick somos enrolados com papel, né? Mordomia cristã. Quem é dono de tudo? É? O que a Bíblia fala? Ali tem alguns versículos, vocês que estão aí querendo mais, chegou. Para vocês dois, tá? Porque eu tenho pouco. Tem um cursinho legal, se vocês fizerem. Então Deus é dono, mas como é que podemos provar isso? Tem alguns versículos. Vocês anotem aí, tá? Mas eu vou falar de um outro que eu gosto mais. Colossenses 1, versículo 15, 16 a 17. Quem quiser abrir, como o tempo é curto, vamos abreviar. O que o Pai está falando de Jesus ali? Nesses versículos, são muito conhecidos de vocês. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Quem é esse? Jesus. Se tudo foi feito por Ele e para Ele, tudo é dele. Então nós somos dele. Tudo que está nas nossas mãos é dele. Agora, meu amigo Honestaldo, o carro que está na tua mão, de quem que é? Então você tem que fazer o quê? Zelar, cuidar. Marinha, de quem é esse corpo aí? E tem que fazer o quê? Zelar, cuidar. Tem hora certa para dormir, para comer, remédio, ir no médico, fazer exercício. Vou ficar quieto, não vou apanhar da minha mulher. Porque nós somos sedentários, né? A grande maioria. Pecado, tem que cuidar. Se não é meu, não tem que cuidar. Os pastores aqui que já cansaram de ensinar. Se precisar emprestar alguma coisa de alguém, quando vai devolver, devolve melhor do que você pegou. Então, se Jesus emprestou tudo essas coisas para nós, carro, esposa, filhos, o ar, temos que zelar, temos que cuidar. Porque a palavra de Deus é bem clara, né? Que Ele vai pedir contas. Ô meu, o que você fez com aquele sapato novo que eu te dei? Que você estragou numa semana? Bom, sem brincadeiras, quando ele diz que eu sou um homem sério. Vamos lá. Deus é o doador.
E nós somos os mordomos, para abreviar um pouco, né? Tudo é dele e nós temos que tomar conta, tá? Somos responsáveis e devemos prestar contas, está tudo lá. Eu pretendo contar algumas histórias aqui, algumas histórias mais capciosas, outras não, né? Mas vamos falar de dízimos e ofertas. Eu estou aqui há mais ou menos 30 anos, e pelo menos acho que uns 29, desde Conselho Fiscal, segundo tesoureiro, então, estou careca, não, ainda não estou não, mas, e não vou ficar, de ver milagres e coisas espantosas a respeito de dízimos e ofertas. Não conheço na literatura, nunca ouvi falar de uma igreja que tem um membro falecido que continua dando dízimo. Se alguém conhece, me fala, que eu não sei. Aqui tem. Vocês já viram uma coisa dessa? Estágios da nossa vida, vamos dizer, de fidelidade. Eu vou contar uma historinha bem para você ver em que estágio você está. Talvez vocês já conheçam. A criança ganhou 2 moedinhas, uma para o sorvete e a outra é o dízimo. E ele saiu contente indo para a igreja de manhãzinha com as 2 moedinhas, né? Até pulando. E no meio do caminho caiu da mão, uma moedinha caiu dentro do esgoto. Ele, vixe, a moedinha do dízimo foi embora, ficou só sobrou de sorvete. Esse é o estágio mais rasinho da nossa fidelidade financeira. Talvez o estágio maior seja esse. Eu já morri, mas continuo dando dízimo. Isso eu acho que é o top, né, dos estágios, né? Mas eu ouvi algumas coisas também de prosperidade. Conheço um irmão, que não vou citar o nome, que desde quando nós falamos sobre Israel, sobre os pobres de Israel, Deus está de olho e ele diz que prospera aqueles que amam Israel. E este irmão se dispôs, né? Não sei nem se foi um voto, mas ele se dispôs a todo o culto enfiar a mão no bolso, e a maior nota que ele estivesse no bolso, ele colocaria no envelope oferta para os pobres de Israel. E ele vem fazendo isso. Diz ele que, desde então, nunca prosperou tanto. E ele não está fazendo barganha com Deus. Falou, não tem esse negócio. É um exemplo. Não estou dizendo para você fazer, mas é um exemplo. Tem um outro irmão que queria comprar um carro. Bom, senhor, eu quero comprar um carro. Assim, assado, estou disposto a pagar, são números fictícios, tá? Estou disposto a pagar 50 mil reais. Ele procura aqui, procura de lá, procura de cá, encontrou o carro. Melhor do que ele até pensava. E na hora do negócio, 45 mil. Ele falou, puxa, que beleza, foi abençoado, um carro melhor do que eu queria. 45 mil. Bom, pagou, falou, e agora? Pensou, o que eu vou fazer? Bom, eu estava disposto a pagar 50 num carro assim, assado. Consegui um carro melhor e mais barato, vou pegar os 5 e vou ofertar. Ofertou os 5. Agora eu vou dar o dízimo do 45 mil do carro. Acredite se quiser, esse irmão faz essas coisas. Vocês já ouviram isso também? Ele quis consagrar o carro que ele comprou. Ué, consagrou. Deu 4.500 reais de dízimo e já tinha dado os outros 5 mil de oferta que ele ganhou. E eu fiquei assim, abobalhado, né? Mas, e tem gente que tem um escorpião no bolso, parece que não sai nem... E assim vai, né? Bom, chega de história, né? Devemos trazer nossos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Casa do tesouro, nós chamamos de gasofilácio, aquela caixa lá, né? Me parece que gasofilácio não é a caixa, é um local, sabe? Uma sala. Aí me inventaram que virou uma caixinha, mas é aquela caixa lá, tá? Casa do Senhor, o nosso maior tesouro. Para isso tudo funcionar, precisa dos nossos dízimos e ofertas, né? Está lá em Malaquias 3, 7 e 12, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós vamos ler alguns versículos. Deixa eu pegar aqui. É muito papel para me enrolar tudo aqui.
Não, mas eu quero ver outra coisa aqui. O óculos. Esqueci o óculos. Me empresta o seu. Eu trouxe o óculos, não sei onde eu pus só. Não é, mas para mim qualquer um serve. Não, não precisa. É. Não. Malaquias 3, versículo 7 a 12. Não vou ler tudo, tá? Mas Malaquias 3, 7. Desde o... Ixi, aqui é ruim mesmo, hein? Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Está lá em Malaquias, está bem escrito, tá? Está ali para quem quiser ouvir, né? Para mim pregar, precisava de uma mesa de uns 2 metros, para esparramar os papéis em cima, tudo. Hein? Ah, sim. É mais fácil, né? O dízimo também não foi invenção do pastor Paulo, nem do pastor Ney. E também não é do Novo Testamento, e nem do Velho Testamento. É de antes da lei, tá? O pastor Paulo conhece o companheiro dele. Agora está melhorando a coisa aqui, né? Tem 2. Agora ficou um negócio caprichado. Dízimo antes da lei. Vocês conhecem a história de Melquisedeque? Conhece? Não conhece? Então precisa ler. Lá em Gênesis, você vai ver lá, tá? Não temos tempo para ler tudo isso, né? Mas seria bom você perguntar na célula. Ah, eu quero saber esse negócio direito. Aí você vai entender um pouquinho melhor. Porque essa história do dízimo é bem antiga. Tá? Jesus só confirmou essas coisas todas. Nós vamos falar um pouco sobre dízimo, sobre a graça. O dízimo no Novo Testamento, né? Amém? Você sabe o que é dízimo também, né? Os novinhos aí, sabe? A 15ª parte do salário, é isso? Ah, não? Tem lugar que é, viu? A 15, tá vendo? É 15. Quem ganha 100, dízimo, o que é? R$10. Tá certo? Não é nem R$9,90, nem R$10,10. É R$10, tá? Existe controvérsias, né? Eu dou o dízimo do líquido, dou o dízimo do bruto. Cansei de ouvir isso. O tesoureiro, coitado, tem que... Ele falou, é do teu coração. Mas é muito imposto, muito não sei o quê. Eu falei, irmão, do teu coração. Se você quiser dar 50%, 100%, eu não vou arbitrar isso aí. Mas é comum ter essa confusão. Eu já aprendi uma coisa, irmãos. Se a pessoa se converteu, e converteu mesmo, de verdade, todas essas coisas não tem sentido. É tudo. Nós precisamos de uma conversão genuína, precisamos do auxílio do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo estiver agindo, não faz diferença se é do bruto, se é do líquido. Nós estamos com Deus, não vai nos faltar nada. E não falta mesmo. Na verdade, Deus quer que sobeje, né? Para ajudar a outros. Eu tenho uma história muito legal de um pastor velhinho já que não era batizado no Espírito Santo. Então, muitas coisas aqui ele não cria, que é o que acontece quando nós só temos a teoria. Está aqui, só na cabeça, não desceu no coração. E algumas coisas ele fala, não é possível. Ele falou para mim, você acha que uma baleia vai engolir um cabra e vai cuspir lá na praia, lá do outro lado, depois de 3 dias, 3 noites? Só que ele disse que um dia, velhinho, com frio, na neve, orando, ele foi batizado no Espírito Santo. Aí ele falou, bom, agora mudou o negócio. Se tivesse escrito lá que o Jonas engoliu a baleia e cuspiu ela lá no Ceará, eu acreditaria. Você percebe? Com o Espírito Santo, nós podemos fazer
grandes coisas, muitas coisas. E sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Agora, antes que eu esqueça, eu já tinha esquecido, vocês acham que é fácil pegar o dízimo e trazer aqui e colocar no gasofilácio? E eu aprendi uma coisa, irmã. Precisa de um milagre para isso acontecer. Eu não sei se os teólogos aqui vão me dar uma porretada, mas um dia tentaram Jesus e Pedro com uma conversa. O teu mestre não paga o imposto do templo? Pedro falou, paga. Aí Jesus falou, bom, e agora? Mas o que aconteceu? Pedro, vai lá, joga o teu anzol assim, assim, assado, você vai pescar um peixe e vai ter 2 moedinhas lá dentro. Uma para pagar o meu e outra para pagar o seu. Foi ou não foi um milagre? Então, meus amigos, eu creio que toda vez que nós estamos trazendo nossos dízimos e as ofertas aqui, há um milagre acontecendo. E não só nossos dízimos e as nossas ofertas, porque Deus mandou nós também sermos corretos, obedecermos às leis do nosso país. Então, nós pagamos os nossos impostos. E quem é que gosta de pagar imposto para um país desse? Tem que ter um milagre ou não tem? Você fala, meu Deus do céu, 25%, 30%, você compra um pacote de arroz, mas nós pagamos. Eu acho que a única raça, é a tal de raça dos crentes, que paga, é meio doído, mas paga. Por quê? É um milagre acontecendo, precisa de um milagre. Estou heresiano, reverendo? Não? Então tá bom. Eu fiquei com medo, falei, vai que ele ficou pertinho aqui com a bengala? Não, a bengala eu escondi. Bom, a bengala está aí. Há uma outra história interessante, que é até engraçado contar ela hoje. Há um irmão que mora longe, quase nunca vem aqui, que ele não pode, é um médico. E ele manda o dízimo dele todo mês. O dízimo de uma pessoa distante. Vocês já viram isso também? Foi embora, cuidar da vida dele, estudar, um médico e tal, trabalhador. Mas a fidelidade dele é incrível, coisa. Como é que pode? Por quê? Ele ama as suas origens. Alguém ia cobrar ele se ele não mandar o dízimo? Como? Não tem explicação, tem, né? Ele mora longe, mora em outro lugar e continua mandando o dízimo. Um defunto manda dízimo, outro que mora lá no fim do mundo não, mora em São Paulo, é pertinho, né? Mas manda o dízimo aqui. E o irmão que então nem se converteu, essa é outra história também. Ele não era convertido, a esposa sim. Todo mês ele enfiava a mão no bolso, ó, leva o meu dízimo. Já viram falar isso? Tem crentes que tem 10 anos de crente e não dá dízimo. Esse cara dava o dízimo antes de se converter. Agora, eu conheço esse cidadão há muito tempo. E o que Deus tem prosperado ele não é brincadeira. Não tem escorpião no bolso. Ele faz umas coisas interessantes. Quando ele ganha algum dinheiro, pode falar. Até 2. Que a Adriana, que é minha filha, ela conheceu, no convívio lá dos amigos, 2 judias, 2 moças. E as moças nem sabiam que ela era crente, nada, né? Estavam conhecendo assim recentemente. Aí, e uma falando para, começou, esse povo, o judeu é muito maltratado, o judeu é pisoteado, sabe? E falando aí depois uma delas falou assim, não, mas tem uma turma, um povo, ela falou, um povo que reza, ou ora, não me lembro, pelos judeus. Ela falou, como? Quem? Os crentes. Tá lá. Aí ela falou, inclusive, olha, eu não sou crente, mas eu resolvi, porque eles têm, como ela é judia, ela conhece a lei, e ela procurou uma igreja que era evangélica e começou a levar todo mês o dízimo dela. Ela disse que foi incrível. O que prosperou na vida dela foi demais.
Então, isso não é uma coisa linda? O tempo é curto para essa ministração, e principalmente para um enrolado que nem eu para ministrar, né? Isso aqui era uma ministração para o reverendo Ney, reverendo Paulo, mas eu posso dar uns pitacos aqui, né? Deixa eu achar o óculos aqui, o óculos da esposa. Mateus 17, 24 a 27, deixa eu ler um versículo. Bom, aqui eu já contei a história, né? É do milagre, né? Então, nós vamos pular aqui para algo que está lá em Malaquias, a respeito de dízimos e ofertas. Eu não vou me ater muito aqui, que senão eu vou me enrolar de vez, vai levar uma hora para sair daqui, né? Algo que eu não posso esquecer de falar. E eu vou ler primeiro lá em Malaquias, onde fala o que acontece com quem dá dízimos e ofertas. Os mais velhinhos aqui já sabem, né? Deixa eu achar o Malaquias aqui. Se não saiu o meu papelzinho. Malaquias. É 3, né? Isso eu sei. Isso eu quero ver onde fala da... Marquem aí nas suas Bíblias, vocês que estão aprendendo, e quem não sabe, é 3:11. Podemos ler o 10 também, vai? Para ficar um pouquinho melhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Acabamos de ver um testemunho aí, né? Eu contei um outro de um irmão que nem crente era e dava o dízimo antes de se converter. Agora, o que Deus está falando para os fiéis? Depois que ele falou, provai-me nisso, ele fala algo mais ainda. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, né? Diz o Senhor dos Exércitos. A compreensão desse versículo é uma coisa... O que Deus está falando para os fiéis? Será que nós temos noção de um negócio desse? Repreenderei o devorador. Ele vai repreender o diabo. O bicho não anda ao nosso derredor? Roubar, matar e destruir? O que ele está dizendo? Que a nossa fidelidade, Deus vai repreender ele. Ô bichinho, com isso aí não. Tem um padre que eu admirei e chamava ele de encardido. Falou, ô encardido, esses crentes aí, não, eles são fiéis, são... Amém? A fidelidade é algo assim de caráter, é algo que só o Espírito Santo pode formar em nós. Não tem como isso acontecer, acho que naturalmente. Então, o que é fiel. E quem não é, precisa se converter. Precisa buscar em Deus e se converter. Vem na igreja, vai ler a palavra, vai obedecer a palavra, vai clamar a Deus, porque precisa de conversão. Uma das provas de que nós somos cristãos, filhos de Deus, é a nossa fidelidade. É o nosso amor incondicional, é nós obedecermos princípios tão pequenos, né, básicos, trazer dízimo, uma oferta. Vê um irmão em necessidade, vai lá, bate nas costas dele, Deus te abençoe, irmão. Mas o cara está passando fome? Deus te abençoe, mas leva uns 2 ovinhos, né, com uma farinha, para dar uma ajuda, né? Amém? Amém, reverendo? A hora está curta, tá? Mas quais são, eu vou tentar encerrar com, quais são alguns dos princípios em dar? Os irmãos que estão estudando, tem bastante, se vocês quiserem, depois porque é impossível falar isso aqui tudo. Quais são alguns dos princípios em dar? Dar primeiramente ao Senhor. O que é isso? Eu pego o meu salário, bom,
Eu vou lá, compro o passe do ônibus, compro a cesta básica, eu compro não sei o quê, perepepe, vou comprando. Aí o que sobrar agora eu vou dar o dízimo. Se você fizer isso, provavelmente não vai sobrar. O diabo é especialista para não sobrar. Por isso que a Bíblia é clara, dar primeiramente ao Senhor. Quando nós damos primeiramente em amor, né, em fidelidade, você vai resolver tudo depois e ainda vai sobrar. É o contrário, tá? Dar de boa vontade. Se você não tiver boa vontade, é melhor não dar. Dar com alegria. Deus só aceita com alegria. Se você vem aqui o domingo com a mão no bolso, com 2 escorpião e tira aquilo que parece que vai arrancar um pedaço, o gasofilácio, a caixinha, aceita. O plantier e o chinoara que conta lá em cima nem sabe o que aconteceu. Nós aceitamos também, mas Deus não precisa disso, né? Dar com generosidade, liberalmente. Ser generoso, né? É uma característica de um crente normal. Dar proporcionalmente. Pô, eu ganho 10 mil por mês e vou dar um dízimo de 1.000. Mas se eu ganho 100 mil, você está louco, vou dar um dízimo de 10 mil? É fácil para você dar 1.000, mas dar 10 mil? Tem gente que é assim, né? Então. Dar regularmente. Quer dizer, não adianta eu dar o dízimo num mês, aí eu pulo um mês, depois eu dou um mês, pulo 2 meses, parece... Ou regularmente, sistematicamente, seria a mesma coisa, né? Dar com amor. Regularmente, né? Constantemente, todo mês, né? Tem pessoas que ganham anualmente, tem outros que ganham mensalmente, semanalmente. Então, depende de cada um, né? Tem irmãos que às vezes ficam 3 meses sem ganhar nada. Aí vende uma casa e ganha um dinheirão. Aí o fiel vai lá e... Certo? Dar com gratidão. Dar como ministração ao Senhor e seus santos. Se você está dando por obrigação, você ainda está lá no Velho Testamento, lá na lei. Era obrigado. Mas no Novo Testamento, nós damos por amor. E quem dá por amor, dá com alegria, com satisfação. Amém? Quem não estiver ainda nesse nível, não espere morrer para mandar os dízimos, que nem um irmão aí. Tá? E nem colocar as 2 moedinhas também no bolso e perder a do dízimo no caminho, né? É fácil de nós entendermos o nível que nós estamos. É como nós tratamos o dinheiro. Se você vê o Novo Testamento, o que se fala de dinheiro, me parece que uma de cada 4, não vou entrar em detalhe com isso, mas fala demais. E Judas caiu de que jeito? O pecado de Judas, grana, dinheiro, né? Vendeu e não gastou o que ele ganhou com o que ele fez, né? E tem muitos exemplos aí na Bíblia sobre o dinheiro. Acho que a Bíblia fala mais até do dinheiro do que de outras coisas mais, né? Lembranças, para não esquecer. De quem é tudo? De Deus. Jesus é quem fez tudo, e fez tudo para Ele, está certo? Somos dele. Um dia acho que ele sonhou com uma família, com amigos, então ele teceu todo esse plano, ele fez tudo isso. E quem quiser ser amigo de Jesus precisa obedecê-lo. Ele falou, né, que quem obedecesse os ensinamentos dele e praticasse, ele chamaria de amigo. E eu quero. É claro que de vez em quando a gente dá umas escorregadas, né? Mas pede perdão, segue em frente. O que para trás ficou, não tem mais jeito. E rumo ao soberano alvo, o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo formado em nós. Mordomia cristã vai muito além de dízimos e ofertas. O que eu faço com o meu tempo? Novela, futebol, política, né? E a mordomia do meu tempo com as Escrituras, com os meus irmãos, com o praticar aquilo que Deus mandou. Nós somos super crentes, nós não peca mais.
né? Mas nós somos também omissos. Tem um pecado pior do que omissão. Você sabe que tem que fazer e não faz. É pecadinho igual ao outro. Então, os crentão que não pecam, às vezes, são omissos. Não vou na igreja que eu estou cansado. Eu não vou visitar o irmão lá porque ele é muito chato. Se Deus mandou, vai, viu? Eu já aprendi isso. Se Deus mandou, vai lá, dá um oi para o pastor Paulo, eu vou correndo. Eu já avisei ele para andar só com capanga agora, andar com uns 4, 5. Eu estou fazendo isso. Jesus não mandou alguém andar sozinho? Mandou andar pelo menos de 2, né? De 2 em 2. Né? Por que será? Vamos orar? Louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor. Eu gostaria de ter falado muito mais, mas também a minha incapacidade não permitiu. Mas o teu Espírito falou algumas coisas, e estas que foram pelo teu Espírito, que façam vida nos corações dos meus irmãos. E estes que estão aqui aprendendo, os novos, se sintam na liberdade de perguntar para qualquer um dos mais velhos o que quiserem. E nós queremos, Senhor, ensinar a verdade. Nós queremos ser agradáveis a Ti com a nossa fidelidade, com a nossa obediência. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Tranquilo. Aqui não tem essa fobia de tempo assim. Se passa ou vai antes, não precisa preocupar, não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra. A outra ministração que nós vamos ter hoje, a irmã Iveta vai estar ministrando sobre jejum e oração. É um tema também de suma importância para todo cristão. Então, cadê a Iveta? Aqui. Você precisa de 2 também? É aqui que está o filmado? Tem que filmar mesmo? Boa noite, irmãos. Eu não gosto muito nem de microfone, nem de câmera, viu? Para ser bem sincero. Bom, gente, nosso assunto hoje é sobre oração e jejum, né? A oração, nós precisamos fazer dela o quê? Uma constante na nossa vida. Faz parte da nossa vida, do nosso respirar, né? E como que nós vamos aprender a orar? Orando, né? Esses dias até aconteceu uma coisa engraçada em casa, aniversário do Pedro Vitor, meu neto. E a Raquel levou um bolinho lá em casa, os primos brincando, cantando, cantaram parabéns, fizeram uma bagunça. Aí estouraram a bexiga lá cheia de bala, a criançada tudo correndo atrás de bala, daí a pouco chega o Pedro. Opa, volta todo mundo aqui, esqueceu de orar. Eu achei muito bonitinho, mas por quê? Porque ele sabe que a oração faz parte do nosso dia a dia, né? Tem uns slides ali, mas eu não vou ficar muito grudada neles não, viu? A oração é a disciplina, é um dobrar da vontade do homem diante de Deus para admitir sua necessidade. Alguém aqui, claro que existem exceções, mas alguém aqui ama ficar orando? Eu conheço pessoas que amam, mas é fácil? Às vezes você tem lá, vou ficar 1 hora orando. Com 5 minutos você já orou toda a sua listinha, não é verdade? E aí? Então, existem alguns princípios que a gente precisa observar sobre oração, né? A única coisa que eu não gostei da idade, gente, foi ter que usar óculos. A oração é algo que nos mantém em conexão com o nosso Deus. E nós aprendemos a orar orando, né? Por exemplo, outra história, os meus netos também. A gente percebe, desde pequenininho, eles vão sendo ensinados a oração, e a gente está sempre junto, a gente consegue perceber a evolução deles na oração, né? Até eles mesmos, às vezes, se surpreendem nas orações que eles fazem, né? Por quê? Porque eles estão orando na escola, em casa, na casa da avó, qualquer lugar, na igreja, né, no cultinho. Então, eles estão aprendendo. Mesma coisa acontece conosco. Nós precisamos aprender a orar, né? Ninguém nasce sabendo, viu?
nós precisamos também, gente, perseverar em oração. Por quê? Deus ouve as nossas orações? Ouve, né? Todas. Ele responde todas? Nem sempre, né? E para isso nós precisamos de fé, por exemplo. Existem orações que você faz que imediatamente assim a resposta vem, não existe? Tem. Então, às vezes você está orando por alguma coisa, Deus, eu preciso disso, Deus vem e fala, sim. Ou então Deus vem e fala, não. Mas e quando Deus fala, espera? Né? É muito difícil aquela espera. Por isso nós precisamos realmente perseverar na nossa fé, né? Porque senão, Deus não me ouve mesmo. Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falando isso, fiquei muito triste. Eu não vou orar não, porque Deus não me ouve não, Deus está tão ocupado com tantas coisas, e quanto mais eu oro, mais coisa ruim acontece. Isso não é uma coisa verdadeira, né? É um ato de render homenagens. O que é isso, render homenagem? Quando você quer homenagear alguém, que você quer agradar alguém, você não fala palavras de amor, de carinho para essa pessoa, mesmo, principalmente para Deus, nós precisamos falar assim, né? Render homenagens a Deus. E nós temos vários tipos de oração. Eu vou dar só uma pincelada, viu, gente? Como diz o Plantier, nosso tempo é curto. É uma luta que esse óculos não serve. A oração é gastar tempo com Deus. Então, lá vocês têm Mateus 6,6, que fala que mas tu, quando orar, entra no seu quarto, né? Fecha a porta, ore em silêncio, Deus que está em silêncio está junto, te ouve, né? Então, nós não podemos orar assim de qualquer jeito, temos que crer que Deus realmente está ouvindo a nossa oração. Aí nós temos alguns tipos de oração. Deus como centro. O que é Deus como centro? Sempre Deus é centro das nossas orações, né? A gente sempre ora a Deus. Mas, assim, dentro dessa Deus como centro, nós temos as ações de graças, que é uma gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós, né? Temos que ter um coração grato, porque quantas coisas, se a gente for parar para pensar, temos muitas lutas, mas quantas coisas Deus não tem feito para nos abençoar, né? Muitas e muitas coisas. Depois nós temos uma oração, aqui nós temos um salmo. Ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, o que é essa oração? É aquela oração espontânea que sai do nosso coração, de louvor a Deus, de agradecimento, bendizendo o nome do Senhor, né? O louvor, que são as nossas orações de gratidão por aquilo que Deus faz, né? Realmente fez e faz por nossas vidas. E a adoração, que é uma exaltação a Deus por aquilo que Ele é. Mesmo que Ele não faça nada, né? Ele é Deus. Mesmo que nossas orações não sejam respondidas a nosso tempo e como nós queremos, mas Deus continua sendo Deus, né? E nós temos também um outro tipo de oração, nós como centro. O que é isso? Quando você tem uma necessidade muito grande de oração, você vai de alguma coisa, você corre para Deus, para que Deus ouça a sua oração e você pede, né? Quando uma criança quer alguma coisa, ela não corre para o pai, para a mãe, eu quero isso, eu quero. Nós precisamos ser assim. A Bíblia diz que nós temos que ter o coração como o coração de uma criança, né? Não o coração de uma criança birrenta, mal educada, mas uma criança que realmente insiste com Deus naquilo que ela precisa, né? Então, nós temos uma petição e súplica, que é o quê? A nossa necessidade realmente de precisarmos de alguma coisa. Aí nós temos ali a consagração ou dedicação, que é submeter a nossa vontade a Deus. Essa é difícil, não é? Quem acha que é fácil? De repente, Deus tem um outro plano para a sua vida, uma outra coisa daquilo que você estava sonhando, pensando, e aí? Não é aquilo que você queria, como é que você vai fazer? Você vai se rebelar contra Deus? Não, né? Nós temos que você vai fazer.
Você vai se rebelar contra Deus? Não, né? Nós temos que nos consagrar a Deus e render aos desígnios do Senhor, né? Aquilo que o Senhor tem para mim, eu sei que é o melhor. Né? Muitas vezes a gente pensa que nós queremos alguma coisa que vai ser tão bom para a nossa vida, Deus vem e faz outra. Lá na frente a gente vai descobrir o quê? Que realmente Deus tinha razão, não é verdade? E a oração de entrega, que é entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós somos, que nós queremos, que nós desejamos, e isso exige fé, né? Muita fé. Por quê? Porque a nossa vontade, a nossa carne, o que que é? Por quê? Porque a nossa vontade, a nossa carne, o que que é? Principalmente aquelas pessoas que são muito ativas, muito afoitas, né? Eu vou fazer e não quero nem saber. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então nós temos realmente que entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos aflige, as nossas preocupações com família, com filhos, com trabalho, e esperar no tempo do Senhor, né? E nós temos também uma outra oração que no centro da nossa oração são as outras pessoas. Aí nós agimos como o quê? Como sacerdotes, né? O que que é? Nós vamos diante do Senhor colocar a necessidade do meu irmão, da família, de um vizinho diante do Senhor. Nós vamos interceder a Deus a favor de outra pessoa, né? Então é aí que nós temos a intercessão. Quer dizer, você vai se colocar no lugar da outra pessoa e pedir. Qual foi o maior intercessor? Jesus, né? Jesus foi o maior intercessor. E até hoje né? Não foi, ele é. Intercede por nós diante do Pai. É por isso que todas as vezes que nós oramos, nós falamos em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus ouve a oração através da intercessão de Jesus, né? E estou acabando, viu, gente? Não se preocupe. Nós vamos falar também sobre eu vou só ler um versículo aqui que eu achei muito legal, que eu copiei aqui. Em 1 Timóteo 2, 1 a 4, Paulo está exortando a buscar ao Senhor em favor de todos os homens. E Ezequiel 22, 30, busquei entre os homens quem pudesse tapar a brecha, né? Depois vocês leiam esses versículos. Esse de Ezequiel é muito triste, porque Deus fala, busquei e não encontrei ninguém que estivesse o quê? Disponível. Então, nós precisamos estar disponíveis a Deus para que Ele realmente nos coloque no coração o que é que nós precisamos orar. Às vezes, acontece de você estar em casa assim, cansado, ou te bate uma preocupação, de repente, eu estou pensando tanto em fulano. Por que, de repente, você tem um sonho diferente com a pessoa? O que é isso? É Deus colocando no nosso coração a intercessão por aquela pessoa. Então, quando você sonhar com alguém, ou quando você começar a pensar muito em alguém, não fala assim, isso é coisa da minha cabeça, está tudo bem. Não. Mesmo que seja, ore, porque nunca é demais. De repente, a pessoa está com uma necessidade tão grande, tão desesperadora, que aquela oração vai chegar e ela vai depois, você vai acabar vendo o resultado, né? E nós vamos falar também sobre o jejum. O que é o jejum? Quem poderia me responder aqui o que é um jejum? Privar-se de alguma coisa para estar com Deus, né? Isso. Não o jejum, gente, não é uma mera greve de fome. Greve de fome fazem aí os ativistas da esquerda, né? O jejum é aquilo que você realmente tira para se consagrar ao Senhor, mortificar a sua carne, né? Para que o seu espírito esteja o quê? Em comunhão mais perto com o Senhor. Muitas vezes acontece no jejum coisas, é claro que o diabo, como diz a Bíblia, anda ao nosso redor buscando alguém para tragar, né, para atrapalhar. Então, às vezes, só de você pensar que você vai jejuar, já acontece um monte de coisa, né, para impedir você de fazer isso. Mas
o quê? A gente sabe, e o diabo sabe também, que há uma arma feroz que nós temos nas mãos é o jejum, né? Como nós devemos jejuar? Devemos jejuar para o Senhor e não para os homens, né? Mateus 6, 16 a 18, mesmo Jesus fala, quando jejuarem, não façam como os fariseus, né? Lava seu rosto, mulherada passa uma pinturinha, não fica lá assim, ai, o que foi? Estou jejuando. Aí aparece aquela pessoa toda esmilinguida perto de você, sabe? É como se a pessoa assim, quisesse que os homens vissem que você está jejuando. E o mais importante é que Deus veja. Seria assim, muito importante que até os homens não vissem isso. É claro que uma pessoa consegue perceber quando alguém está orando e jejuando. Ela fica diferente, né? A gente sabe que a pessoa que ora e jejua constantemente é diferente. Mas então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não ficar fazendo um jejum assim, que você se acabe, né? Que você se acaba. Castigando a alma. O que é isso? Está ali castigando a alma? Tá. Por que castigando a nossa alma? Gente, a nossa alma é forte ou é fraquinha? Cheias de cobiça e desejos, né? Quando você jejua, o que você vai fazer? Você vai falar assim para a sua alma, não, aqui você não tem lugar, aqui quem vai reinar é o Senhor. Eu vou consagrar isso a Deus, né? Mantendo a nossa carne sobre o jugo e não deixar a carne falar mais alto. Aí, então a gente consegue se conectar mais facilmente com Deus. E o jejum também, ele tem muitos benefícios, não só espirituais, mas físicos também, né? Pode ver, os animais, quando eles estão passando mal, o que eles fazem? Param de comer na hora. E por que nós, seres humanos, não podemos? Às vezes a pessoa fala, ai, mas eu tenho que jejuar mesmo? Tem. Agora, existem vários tipos de jejum, né? Tem um jejum que é um jejum total. Isso exige o quê? Uma preparação. Você também não pode falar assim, então eu vou jejuar, vou ficar lá 3 dias sem comer, sem fazer nada. Você não aguenta. A não ser que realmente o Espírito Santo de Deus esteja dirigindo você àquilo. Mas a gente não aguenta. Então, você precisa o quê? Saber o seu limite e realmente consagrar a Deus. E agora, adianta você só jejuar e ficar sem comer? Adianta? Claro que não. Isso é greve de fome, né? Nós precisamos orar, buscar a Deus, porque o jejum vai o quê? Ele vai nos conectar realmente mais perto de Deus. E nós temos os tipos de jejum total, esse que eu falei, que você se abstém de tudo, menos água, né? Eu já ouvi gente que se abstém de água, mas acaba parando no hospital às vezes, porque no nosso corpo, temos ali um médico que sabe disso, né? Nós não podemos ficar sem água no nosso corpo. E tem o jejum parcial, que você tira, por exemplo, uma manhã para jejuar, ou então uma tarde, uma noite. Agora, o jejum tem que ser feito só de alimento? Se você tem uma doença, um problema de saúde, por exemplo, que não pode ficar sem comer, que você não pode, você tem que tomar, às vezes, alguma medicação, alguma coisa que não pode tomar de estômago vazio, você vai parar de tomar aquele remédio porque você tem que jejuar? Não necessariamente. Nós podemos consagrar alguma outra coisa que nossa alma goste muito. Por exemplo, nós tínhamos uma irmãzinha aqui na igreja, bem idosa já, e ela realmente era esse caso, ela não podia ficar sem comer de jeito nenhum. Então, um dia nós fomos visitá-la e ela falou, sabe qual é o meu jejum? Eu paro de assistir televisão, porque para mim é muito difícil ficar sem assistir televisão, porque era uma senhora idosa, morava sozinha, não saía na rua, então a única coisa que realmente ela tinha assim, prazer, né, entre aspas, era a televisão dela, os programinhas, sei lá, se assistia novelas, alguma coisa. Então, ela se abstinha daquilo e ficava semanas, dias, sem a televisão.
Outras vezes é alguma coisa que você realmente te dá muito prazer. Você pode deixar de fazer aquilo para agradar ao Senhor, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nós precisamos o quê? O jejum vai servir para quê? Para nos humilhar, né? Porque quando você jejua, realmente você está se humilhando diante de Deus, né? Castigando a nossa, ter uma motivação pura. O jejum, essa motivação pura é importante. O jejum, gente, não é uma barganha com Deus. Deus, então eu vou jejuar tanto lá e tal coisa, e o Senhor vai fazer isso para mim. Não é isso, né? O jejum é um ato assim espontâneo de o quê? De entrega mesmo ao Senhor, independente dele nos dar ou não o motivo pelo qual nós estamos jejuando, né? E para nos alinharmos com a palavra de Deus e não para manipulá-lo, que é isso que eu falei. Você não vai manipular Deus através do jejum. Você vai o quê? Ouvir a Deus. Quando você jejua, você está o quê? Mais em comunhão com Deus, você consegue se consagrando, você acaba percebendo coisas que você não percebia. E até mesmo na nossa alma, quando a gente jejua, a gente percebe coisas que existem dentro da gente que a gente nem fazia ideia. Vocês já ouviram uma história aqui que os pastores sempre contam de um homem que ficou jejuando lá 40 dias, terminou o jejum, chegou em casa, pediu divórcio para a esposa. Vocês já ouviram isso, né? Isso aí... Mas como? Ele ficou lá 40 dias orando, jejuando, e de repente ele vem e pede o divórcio para a esposa, que já estava casada há tantos anos. Mas por quê? Porque aquilo estava na alma dele, já estava nele. Só que nós temos a nossa censura, né, no cérebro. Então, sei lá, não sei a história direito, mas de repente ele devia ter colocado aquilo lá para dentro, escondido. A Cris, que é psicóloga, pode explicar direitinho, no subconsciente dele. E quando ele jejuou, ele ficou mais sensível, aquilo veio à tona. E não é alguém aqui já não teve essa experiência de quando você está jejuando, de repente, uma coisa que você nem imaginava aparece da sua alma, uma fortaleza, alguma coisa? Acontece. Mas por que isso acontece? Justamente para que aquilo venha à tona, para que seja o quê? Crucificado, né? Acho que é só. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos orar? Bom, então, vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Amanhã nós vamos pôr assim em prática esses princípios, oração, jejum. Amanhã é um dia de oração e jejum. À noite, às 20 horas, estaremos aqui. Passe o seu dia em comunhão com Deus, a sua devocional na Bíblia. Busque versículos que você possa trazer aqui para encorajar uns aos outros a oração, ao jejum. Nós vamos entregar o jejum aqui à noite. Você não precisa ficar praticamente sem comer, mas se consagre. Deixe alguma refeição ou algo que você goste. E venha aqui, traga a sua oração, sua participação na nossa reunião dessa noite. Especialmente nesses dias que estamos vivendo, né? Temos uma reunião dessa por mês. E é importantíssimo essa especial, porque estamos em campanha política, muitas coisas acontecendo. E é importante que nós possamos ter uma oração corporativa, como corpo de Cristo, igreja, diante de Deus. Vamos orar. Senhor, oramos porque cremos que o Senhor ouve. E o Senhor não ouve apenas as nossas palavras, porque elas são muito falhas, imperfeitas, mas o Senhor nos ensina o caminho do quebrantamento, da humildade. O Senhor nos ensina o caminho da dependência, da interdependência, em que o Teu Espírito Santo, de uma forma dinâmica, ora através de nós, desde uma oração simples até uma oração
de cunho profético, intensa. Ó Deus, eis-nos aqui. Obrigado pela palavra compartilhada. Obrigado, Senhor, porque amanhã estaremos aqui juntos outra vez para pôr em prática. Ajuda-nos, Senhor, e guia-nos, fortaleça-nos na fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. E leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Obrigado por podermos estar aqui na tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, irmã. Uma boa noite a todos. Um bom feriado.